Olha, eu tô sentindo muito feliz porque não senti nenhuma dor, eu senti confiante para fazer os movimentos. Confesso que o dia, desde ontem, eu tava pensando como é que ia ser, se eu ia sentir, como é que ia ser, mas eu estou me sentindo muito bem e a resposta foi muito boa. Então, conversei com todo mundo da comissão, tá todo mundo muito feliz com o feedback aí do primeiro treino. Efetivamente não ocorreu, é que os resultados no primeiro semestre deixaram a desejar, então a gente, no fundo, esperava ter um melhor resultado no primeiro semestre. Mas, por outro lado, eu acho que a gente teve humildade de reconhecer as deficiências e aproveitar certas oportunidades de mercado, fazendo algumas contratações que se mostraram fundamentais aí para a performance do time. E o futebol é um pouco isso mesmo, é tentativa e erro, e eu acho que é papel da diretoria estar vigilante 24 horas por dia, sempre avaliando o elenco, comissão técnica, etc., para tentar melhorar aonde a gente puder efetivamente aumentar a performance do time. E foi isso que, de uma certa forma, a gente fez. Eu acho que os insucessos do primeiro semestre deixaram claro aonde que a gente tinha que atacar e nós fomos aproveitando algumas oportunidades aí. O futebol hoje em dia é profissional e vale o que está escrito, vale o que está no contrato. Então, multa rescisória em contrato existe para ser paga. Então, o clube procura se defender, estipulando multas altas, pesadas, para que, no caso de assédio de clube chinês, como o europeu, etc., caso venha uma proposta relevante, você tem uma indenização e tem a condição de repor o elenco. Então, é muito simples, ou seja, a gente se protege. Você vê que a gente já passou agora a janela que encerrou em agosto e não perdemos nenhum jogador. Mas isso é impossível prever e o que a gente vê é que todas as equipes que vão colecionando resultados positivos, elas atraem a atenção de outros clubes. Então, isso é um processo natural. Mas a gente aqui tem que se defender na base das multas rescisórias. Em princípio, o Flamengo não pretende perder jogador nenhum, conta com esse elenco aí, inclusive para o ano que vem, apesar do foco ser o Campeonato Brasileiro aqui, que a gente ainda tem 11 jogos que são muito importantes para a gente. Já desde a época do Muricy, a gente promoveu uma série de jogadores da divisão de base, né? Então a gente teve o Léo Duarte, o Ronaldo, por exemplo, o Paquetá, Viseu, o Thiago Santos, Thiago Enes, etc. E eles estão treinando muito bem. Só que o que acontece? O elenco é numeroso. Então, o Viseu tem jogado mais, o Ronaldo entrou um jogo, o Léo no começo também entrou. Então, eles já são reforços naturais para o elenco do Flamengo. Eu diria o seguinte, não está na hora da gente ficar falando em planejamento para o ano que vem. Até acho que pela qualidade do elenco e o elenco numeroso que a gente tem, uma tendência é que a gente privilegie qualidade em detrimento de quantidade, e eu acho que a linha que a gente adotou de ser oportunista em contratar alguns jogadores com custo-benefício adequado, essa linha deve ser mantida para o ano que vem. Mas a gente não está aqui preocupado com o planejamento 17, e sim de terminar o ano bem,
porque, como diz um amigo meu, se você mira na lua, mesmo que você erre, você vai acabar entre as estrelas. Então, a gente quer acabar esse ano aqui entre as estrelas e é por isso que a gente está focado nisso. Cada vez que você chega no aeroporto, tem a turma esperando, só muda um pouco assim o sotaque. Eles cercam os ônibus na entrada do hotel, os jogadores têm também sido muito carinhosos, todo mundo para dar autógrafo, fotografia, etc. E é um carinho que comove, porque parece que efetivamente o Flamengo não tem fronteiras. Em todo lugar que ele chega, ele é abraçado. E eu queria assim dar um exemplo, por exemplo, o fenômeno que a gente tem presenciado em Cariacica é único, porque até o clima do pessoal tomando cerveja em volta do estádio lembra muito o Maracanã. Então a sensação que se tem é como se fosse um estádio próprio do Flamengo, vamos dizer assim, para cerca de 20 mil pessoas, só que por coincidência fica no Espírito Santo. Então você viaja para lá, os jogadores se acostumaram a jogar lá porque efetivamente se sentem em casa. Então não podia aqui deixar passar a oportunidade de agradecer e homenagear a torcida lá de Cariacica, que efetivamente pegou o Flamengo no colo. E mesmo que a gente volte aqui a jogar no Maracanã, ninguém vai esquecer e a gente já está voltando em breve. Talvez as pessoas não tenham se dado conta que o jogo contra o Palestino, se não me engano, foi o jogo 55 da temporada, a gente ainda no final de setembro. E o que acontece? Já que o Flamengo investiu tanto em tecnologia, os jogadores são constantemente monitorados. Então, quando você poupou determinados jogadores, você hoje em dia não poupa jogador como você fazia antigamente, dizer assim, simplesmente vou dar um descanso para o fulano, para o Beltrano. É porque nós temos indicadores que esses jogadores estão a ponto de estourar. Então, no fundo, você está preservando ali o atleta, e o Flamengo já padeceu do mesmo mal na eliminação lá da Primeira Liga, quando ele perdeu um jogo de semifinal para o Atlético do Paraná, e que se teve a impressão de que vamos poupar tantos jogadores. E, na verdade, eram os indicativos que determinavam que esses jogadores tivessem sido poupados. Então, aqui foi um risco calculado. Eu nem acho que o Flamengo acabou sendo eliminado por conta, vamos dizer assim, de ter escalado, vamos chamar, um time misto. E, na verdade, em tese, o Flamengo tem elenco para ter 2 times, mas o que acontece? Os jogadores que não vêm jogando não têm ritmo. Então, nós, por exemplo, tivemos um insucesso lá no jogo com o Figueirense, que ficou clara a falta de ritmo. Então, você tem que optar por um time misto. E se você tiver uma leitura fria do jogo, o jogo aqui de Cariacica foi muito parecido com o jogo lá do Chile. O Flamengo ganhou no Chile de 1-0 da mesma forma que podia ter perdido. E talvez a gente tenha que ter aqui a humildade de entender que nós fizemos um primeiro tempo muito ruim contra o Palestino, ou seja, esse time do Flamengo ele tem que sofrer na marcação, ele tem que fungar realmente no cangote do adversário, e nós tivemos um primeiro tempo abaixo da crítica. Lamentavelmente, levamos um gol inesperado no último minuto e ficou muito difícil de virar o jogo. Agora, vamos ver aí, o tempo vai dizer, porque efetivamente agora nós temos mais 11 jogos para o restante da temporada. E o elenco, esse jogo de amanhã já é crítico porque acabamos de jogar anteontem. Então, mas passado esse jogo, nós já vamos ter uma semana para poder recuperar o elenco para o jogo seguinte. E pode ser que a longo prazo tenha uma vantagem nesse aspecto. Então, vamos ver como é que termina o ano. Entendeu? Eu acho que se a gente terminar o ano bem no Campeonato Brasileiro, a turma vai esquecer que houve essa eliminação na Sul-Americana, os insucessos do primeiro semestre, mas é muito importante que a gente termine o ano bem. E dá para prometer, assim, sem sombra de dúvida, muito esforço, muita dedicação. Vocês podem ter certeza que todo mundo do departamento de futebol, do porteiro ao vice-presidente de futebol, passando por diretoria, comissão técnica, jogadores, estão todos imbuídos de terminar o ano bem, de terminar o ano com conquistas. Todos eles estão muito motivados, porque eles também crescem profissionalmente. É sonho de tudo que é jogador, é jogar no Flamengo para poder ser abraçado por essa torcida, todo mundo louco para voltar para o Rio de Janeiro, todo mundo louco para levantar a taça, para botar faixa, assim, muita dedicação para que a gente termine o ano efetivamente bem. E do nosso ponto de vista, vocês podem ter certeza que a gente pensa futebol 24 horas por dia,
Muitas vezes quem está do lado de fora tem a sensação que quem está aqui do lado de dentro só tem aquela visão de dentista de cima para baixo, mas não é verdade, nós estamos observando tudo. E é por isso que, de um jeito ou de outro, a gente acaba conseguindo consertar o avião no voo e alçando voos mais altos. E é isso que a gente vai continuar fazendo para o restante aqui da temporada e para os anos que vão se aproximar aí. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Fala galera, agora estou indo na CBF buscar a medalha de ouro da seleção olímpica. Tamo junto, me acompanha, vem comigo. Então, na verdade para mim é um privilégio, né, muito grande. Nós que somos jogadores novos, sabemos da importância, né, de a gente alcançar o profissional. Mas graças a Deus, desde quando subi, eu acho que eu venho numa evolução muito grande e espero continuar dando sequência no trabalho, continuidade. Como eu falo, na minha posição, por ser uma posição também muito difícil, tenho dois atletas, né, de um ótimo potencial, que hoje em dia no mercado são muito valorizados. Então isso também é um privilégio muito grande para mim, porque dá para mim, né, a liberdade de poder aprender ainda mais com eles. Então para mim é muito gratificante isso. O Viseu ele fazia parte na Olimpíada. A gente pode ter 18 atletas inscritos e 4 reservas, né? A partir do início da competição, o atleta ele só pode ser substituído quem se machucasse por um desses 4. E nós entendemos que, como o Campeonato Brasileiro não estava parando, tinha os jogos do campeonato, nós pegamos atletas que estavam no Brasil, e que se nós tivéssemos a necessidade de utilizá-lo, era mais fácil nós chamarmos, né, pela questão de logística, tudo. Graças a Deus nós não precisamos. E eles têm direito à medalha. Então eles fizeram parte do grupo, né? Não é uma coisa. Eles fazem parte, eles estão na relação dos 22 atletas que nós mandamos para a FIFA final. Então essa medalha não é mais que justa ele tá recebendo, né? Essa medalha de ouro, acho que ela representa, são 120 anos de uma busca que o Brasil tentou e não conseguiu, né? Mesmo que daqui a pouco o Viseu não tenha participado diretamente dos 34 dias que nós ficamos lá, mas ele fez parte, né, tanto na relação do grupo. E eu acho que também é o início da idade dele, como ele é 9,7, de um novo ciclo que é daqui a 4 anos, né? Então nós já temos hoje o Gabriel Jesus e o Thiago Maia também 9,7 que participaram. Nós vamos ter também mais um jogador 9,7 que pode, né, espero que daqui a 4 anos o Viseu possa estar representando o Brasil nas Olimpíadas e buscando o bicampeonato, né, e ele ter aí não uma, mas 2 medalhas de ouro, né? Então acho que não é para qualquer um começar uma carreira, como está começando, já ter uma medalha levando. Independente, volto a falar, ele estava no reserva, mas ele está lá, vai contar nos anais do resto da vida de que o Viseu fez parte desse processo. Eu acho que é uma motivação a mais para ele dentro do Flamengo. Ele só vai chegar na seleção trabalhando no Flamengo, né? O jogador não chega aqui porque nós queremos, e sim porque ele quer, e o que ele faz no clube é que vai trazê-lo aqui para dentro. Então acho que a responsabilidade dele aumenta sim, né, nessa questão de ter essa medalha aí no peito, porque ela é pesada, como ele mesmo sabe, ela é pesada, né, em todos os aspectos, não só na mão, mas eu acho que agora é uma responsabilidade maior dele aí no transcorrer do percurso no Flamengo. Eu estava muito ansioso desde o momento que o Damiani me ligou para avisar que eu também iria receber a medalha. Então fico muito feliz, é muito gratificante e como ele mesmo falou, a responsabilidade aumenta. Tenho que continuar agora dando sequência no trabalho para que eu possa futuramente também brigar pelo bicampeonato, pela 2ª medalha de ouro.
Só por falar que era o técnico do Flamengo, ele já
olho brilhando, já, ele vem aqui, não sei o quê, aí passaram a conhecer. Bom, uma experiência absurda, muito boa. Realmente é um dia atípico e é um evento, é um dia muito especial, não só para nós profissionais do Flamengo, como para as crianças principalmente. Elas puderam ter essa vivência de um dia de treino com o treinador do Flamengo, né? Quem nunca queria ter essa oportunidade, eles tiveram, puderam, fizeram atividade com o treinador, nós professores aprendemos muito, né? E que bom que ele pôde vir aqui, porque eles estavam ansiosos quando nós falamos que era o Zé Ricardo que viria, a maioria não conhece, só vê pela televisão, e hoje tiveram a oportunidade, né, de conhecer, de tocar, pegar um autógrafo, tirar uma foto, e o principal, aprender com o professor Zé Ricardo. Foi sensacional, ele treinou a gente a fazer passe, conduzir bem a bola, e no final teve um jogo, onde eu espero que ele tenha visto, por causa que eu me esforcei muito. Fiz 2 gols e fiquei muito feliz. Bom, foi muito bom. Eu nem sabia que um técnico profissional do Flamengo ia vir assistir meu treino, mas quando soube eu fiquei muito emocionado, eu gostei muito. Super especial, eu que agradeço o Flamengo pela oportunidade, tá podendo retornar aqui ao local onde a gente, muito tempo atrás, começou com o futsal aqui no Flamengo. Então, passou um filme na nossa cabeça e hoje está podendo retornar aqui para essa molecada nova, a futura geração do Flamengo, podendo dar o exemplo de que muito trabalho e muita dedicação a gente consegue o nosso objetivo, é super importante. Então, fiquei feliz, até mais feliz do que eles até. Eu desejo que todo mundo possa passar um dia das crianças muito feliz, junto dos seus familiares, muita saúde, possa continuar transformando esse dia para todos nós, porque vocês que trazem alegria e são o futuro do nosso país. Agradecer também o apoio que tem sido dado por toda a molecada aqui do Flamengo, sempre muito carinhosa, e que a gente possa continuar com essa energia para a gente poder ter um final de ano ainda melhor ainda, com coisas boas no Campeonato Brasileiro. Conto com o apoio de toda a criançada e de toda a torcida rubro-negra. Always will I be. It's such a thrill to feel this boost in my soul. The king of Brazil. Sorry, no, just win. Once you are the mango with the ball, can't recall, cool it all.